Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer aqui uma breve explanação sobre um tema que sempre me perguntam e que eu já entendo como o principal tema em relação a recurso especial e extraordinário, para onde convergem todos os ensinamentos que a gente ministra no curso sobre admissibilidade de RESP-RE. E esse tema é a elaboração da petição de recurso especial e de recurso extraordinário. Pode parecer óbvio, mas pequenos detalhes que muitas vezes são esquecidos na hora que o advogado ou a advogada vai redigir a petição, eles podem inclusive provocar a inadmissão desses recursos extremos. Então, vamos verificar com atenção os requisitos que a legislação exige na interposição desses recursos extremos. E para começar, nós vamos pegar aqui a redação do artigo 1029 do CPC, que fala justamente do recurso extraordinário e do recurso especial. Diz aqui o CPC: o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão. Aí, nós vamos já tirar desse trecho aqui que a interposição do RESP ou do RE, ela sempre deve ocorrer no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Federal. Aí vocês podem até dizer para mim, como alguns alunos falam, mas professor, isso é tão claro. Sim, pode ser claro, mas como muitas coisas relacionadas à RESP-RE, ocorre que às vezes as partes não se atentam para esse detalhe. Eu trago aqui, inclusive, um precedente recentíssimo, do dia 29 de abril de 2024, relatado aqui pelo ministro Moura Ribeiro, aonde a parte interpôs o recurso especial diretamente no STJ. Olha só. Então, por falta de leitura e interpretação adequada desse caput do artigo 1029, a parte aqui, infelizmente, apresentou o recurso especial diretamente no STJ. Aí você pode até me perguntar, professor, não cabe então aí o STJ devolver esse recurso para o tribunal de origem e aceitar uma correção desse vício? Não, não cabe. O precedente é bem claro, segundo a jurisprudência do STJ, e o Supremo tem a mesma posição, o mesmo posicionamento. Então, olha aqui, um item desse precedente que eu citei aqui, que é o RESP 2.118.490. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, não se conhece de recurso especial interposto diretamente no STJ, porquanto, nos termos do artigo 1029, caput, do novo CPC, a insurgência deve ser apresentada perante o tribunal recorrido. Tal procedimento, da interposição diretamente no STJ, configura erro grosseiro, não sendo passível de correção. Então, precedente de agora, 29 de abril. E nós temos também um precedente do Supremo, aonde também a parte se olvidou dessa regra do caput do artigo 1029 e interpôs o recurso extraordinário diretamente no Supremo e não no Tribunal de Origem. E aqui, Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, nesse agravo regimental na petição 8231, DF, ele afirma aqui na ementa: recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal e não perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro, inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. E aí, esse recurso também não foi conhecido e, infelizmente, tanto no RESP quanto no RE, as partes perderam aí essa possibilidade de levar esse seu debate para STJ e Supremo. Então, é um detalhe pequeno, mas extremamente importante. Outro ponto que eu chamo a atenção para a elaboração da petição de RESP-RE é a questão de serem interpostos esses recursos em petições distintas. Ocorre de se interpor ambos na mesma petição? Infelizmente, sim, por essa desatenção com a redação do artigo 1029. Então, nós temos aqui julgado do STJ
no Aresp 2.251.392, aonde demonstra esse erro. Diz aqui o relator ministro Sebastião Reis, da 6ª turma: a interposição em única petição das razões de recurso especial e do extraordinário viola o disposto no artigo 1029, caput do CPC 2015, segundo o qual o RESP e RE, nos casos previstos na Constituição, serão interpostos perante o tribunal em petições distintas. E o Supremo Tribunal Federal também na mesma linha, num precedente que depois eu vou deixar para vocês aqui no link do vídeo abaixo. Então vocês vejam que só no caput nós já verificamos 2 situações que infelizmente ainda ocorrem, não é? A questão de se interpor o RESP-RE diretamente no STJ e no Supremo, e a questão de se interpor os 2 recursos numa mesma petição. Além dessas questões, nós vamos ter como disposição nesse artigo 1029 do CPC, no inciso 1º, que as petições devem conter a exposição do fato e do direito. Aí nós vamos discorrer daqui a pouquinho sobre isso, trazendo para vocês aí um apanhado a partir da nossa vivência, dando cursos há mais de 20 anos, de como esses fatos e esses direitos devem ocorrer. O inciso 2 do 1029, que diz a demonstração do cabimento do recurso interposto. Isso é de extrema importância. Aonde estão as hipóteses de cabimento de recurso especial e de recurso extraordinário? Na Constituição Federal. Então, quando você for redigir as razões do seu recurso especial, do seu recurso extraordinário, prezadas advogados e prezados advogados, vocês precisam indicar que o RESP está sendo interposto pelo artigo 105, inciso 3, letras A, B ou C da Constituição Federal, e que no caso do RE, ele está sendo interposto pelo artigo 102, inciso 3, letras A, B, C e D, também da Constituição Federal. Se isso não ocorrer, pode o seu recurso especial ou extraordinário ser não conhecido, ser inadmitido pela incidência da súmula 284. Essa questão, inclusive, foi objeto de análise na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, e a regra geral é o não conhecimento do recurso especial quando a parte não indica expressamente a hipótese de cabimento. Então tomem muito cuidado. Vocês estão vendo que um erro pequeno ele pode se transformar num grande transtorno que vai inviabilizar todo um trabalho que você fez no 1º e no 2º grau. Tá ok? E seguindo, o inciso 3º aqui do 1029 fala que deve constar das petições de RESP ou RE as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, feita essa introdução aqui nessa nossa pequena conversa, eu quero destacar para vocês, antes de entrar na exposição de fato e de direito, a importância do conhecimento do princípio da dialeticidade recursal. Quando a gente fala de recurso, a gente precisa lembrar que no direito nós temos uma linguagem apropriada. As razões no direito, as argumentações que você, advogado e advogada, vão sustentar nas suas peças, elas devem vir em linguagem discursiva, elas devem vir numa linguagem clara, compreensível. E também, em se tratando de recurso, quando você se insurge contra uma decisão judicial anterior, você deve fazer um enfrentamento dessas razões, dessas fundamentações que você não concorda, através da dialética. Você pega a impugnação do ponto A, né? Você pega o ponto A que você não concorda, por exemplo, houve prescrição. Você vai dialeticamente, no recurso especial ou extraordinário, impugnar esse ponto, dizendo, olha, não houve prescrição por tal e tal e tal razão. Isso é o princípio da dialética recursal. E por que ele existe? Ele existe também para que o Tribunal Superior, em recebendo o seu recurso, ele possa, evidentemente, ter ali material para poder fazer o julgamento da controvérsia que lhe foi devolvida pela instância
anterior e para facilitar, inclusive, também o exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório. E o princípio da dialeticidade, ele é adotado em todos os recursos. Está na apelação, no agravo de instrumento, no agravo interno, nos embargos de declaração, no RESP e no RE, que nós vamos ver, e nos embargos de divergência. E caso a dialeticidade não seja obedecida, o recurso especial extraordinário ele não vai ser conhecido pelo STJ, né, no recurso especial, ou pelo Supremo no recurso extraordinário. Isso é jurisprudência pacífica, inclusive provocando aí a incidência da súmula 284, que é aquela súmula que a gente já falou em posts anteriores, que trata da fundamentação deficiente do recurso. Então, fiquem atentos à questão da dialética na hora de impugnar. Não vale impugnação em bloco. Se o acórdão recorrido tem 3 fundamentações e você discorda das 3, você tem que enfrentar cada impugnação dessa com os motivos ali que você vai alinhar para que haja mudança desse entendendimento. Visto aí essa questão da dialeticidade, vamos agora trazer para vocês, baseado aí na experiência que a gente tem dos cursos, né, de mais de 20 anos, na análise aí de milhares de recursos especiais que a gente trabalha profissionalmente, não é? Elaborando minutas de decisões e de votos que são submetidas aos ministros, o que caracteriza aí um bom relato de fatos e de direito numa petição? A primeira coisa que deve se observar, isso aqui eu trago inclusive um mix, né, de posicionamentos doutrinários e práticos. Na comunicação escrita, uma das primeiras coisas que você tem que verificar é a clareza. E o que é a clareza? É você ler um texto e aquele interlocutor que ali lê aquele texto, ele tem uma imediata compreensão do que está escrito. E isso vai envolver, com certeza, o uso de uma linguagem simplificada, de uma linguagem direta, se evitar, né, linguagem rebuscada. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês a notícia que vocês da advocacia pública ou privada sabem, do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela simplificação da linguagem. E nós temos, inclusive, num site que eu indico a todos para assinarem gratuitamente esse site, que é o site Migalhas, ele está elaborando o DPE, que é o Dicionário de Péssimas Expressões. Aquele dicionário de expressões jurídicas que devem ser evitadas. Para a gente ter uma ideia, eu vou pegar aqui uma expressão que deve ser evitada. Sediça sabença, não é? Sediça sabença. Ou seja, você quer dizer que aquela tese ou aquela afirmação que você faz, ela é de conhecimento geral. Só que, desde os tempos mais antigos, fala-se, né? É de sediça sabença. Olha só, além de ser meio cacofônico, né? Sediça sabença, você pode substituir por uma expressão mais simples. Por exemplo, é de conhecimento de todos, é de conhecimento geral. Então, esse dicionário de péssimas expressões que está disponível no site do Migalhas, ele é importante que vocês analisem e que utilizem isso para buscar clareza em suas petições. Além disso, nós vamos verificar a necessidade da objetividade, ir direto ao ponto central da argumentação. Por exemplo, você tem um acórdão onde se julgou 4 teses, se julgou ali um afastamento da prescrição numa preliminar, se julgou a ocorrência ou não de um dano e se julgou depois ao final, se arbitrou os honorários. E você, como recorrente, se conforma com os 2 itens iniciais e quer recorrer somente dos honorários para defender ali, se for o caso, a majoração ou se você for a parte que não foi beneficiada com acórdão, para defender a diminuição dos honorários. Você vai focar, então, a elaboração da sua razão recursal, em caso de RESP, nos honorários. Você vai até dar um panorama do caso que foi julgado, mas você vai focar o seu RESP na elaboração
de argumentos relativos à diminuição ou majoração desses honorários. E não ficar recontando aquela história básica, né, que levou ali a aplicação dos honorários. Isso é muito importante para se evitar recursos longos, prolixos, com muitas transcrições, quando na verdade você está devolvendo para o STJ, via RESP, ou até para o Supremo, a depender da tese, só uma matéria. Outra coisa importante é a concisão. Uma boa redação, ela é concisa. E o que é ser conciso? É dizer o máximo possível com o mínimo de palavras. Isso tanto na questão verbal, no discurso verbal, quanto no discurso escrito. E para ser conciso, você precisa trabalhar muito. Clarice Lispector, uma grande poetisa, ela dizia que para ser simples é preciso muito exercício. A simplicidade não é fácil de se conseguir, porque nós temos uma tendência natural a sermos complexos, a sermos prolixos. Então, para você ser conciso, você tem que escrever a petição, revisar a petição. Eu costumo falar muito nos treinamentos, seja dentro dos órgãos públicos, dos tribunais, ou até nos cursos que a gente aplica. Quando você fizer a sua petição, termine, dá uma levantada, toma um cafezinho, ouve uma música e depois revise ela um tempo depois, ou de preferência até no outro dia. E tente ali enxugar ao máximo, verificar se você não está sendo redundante, se você não está repetindo muitas coisas, se você escreveu de maneira clara. Se possível até, se você trabalha com mais outra pessoa, peça para alguém, né, do escritório, algum parceiro, revisar a sua petição e dar uma sugestão a respeito disso. Isso é de extrema importância. Outro ponto é a precisão nos vocábulos. Evitar palavras com duplo sentido, usar as expressões de maneira escorreita. Prescrição é prescrição. Nós não temos, por exemplo, na língua portuguesa, uma outra palavra que explique o que é prescrição. Agora você tem uma expressão que explica o que é a prescrição, né? Que é a perda de um direito pelo não exercício no tempo correto, etc. Mas palavra só tem uma, prescrição. E às vezes pode acontecer de no mesmo parágrafo você ter que repetir a palavra prescrição 2 vezes. Não tem nenhum problema, desde que aquilo seja num contexto devido. Então, evitar também palavras empoladas, né? Por exemplo, falar Supremo Areópago. É Supremo Tribunal. Areópago, expressão grega, arcaica, antiga. Não tem necessidade disso. E gírias também e expressões deselegantes, ofensivas. O debate é de ideias. Nós não devemos levar para o lado pessoal nenhuma discordância que nós temos a respeito de alguma ideia que é contra aquilo que pensamos. Então, colocar ali numa petição expressões deselegantes, expressões chulas, pode, a depender do caso, ocasionar até uma multa para o recorrente, né, por falta de observância ali do dever de urbanidade, cordialidade que se exige na profissão de advogado. E também, né, e não menos importante, a correção gramatical. Saber, utilizar direito às vírgulas, utilizar direito aos sujeitos. Uma coisa, como exemplo que a gente dá, mesmo não é pronome. O mesmo disse aquilo. Mesmo não é pronome. Né? E aqui eu brinco que em Brasília tem uma placa que diz assim, né? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra nesse andar. Tem muita gente que morre de pavor de saber quem é esse mesmo que se encontra dentro do elevador. Porque mesmo não é pronome. Então, verifique se o elevador se encontra no andar. Né? O correto seria isso. Então, nós ficamos aqui nessa primeira parte sobre a elaboração da petição recursal e vamos ter outro vídeo vinculado em breve, trazendo para vocês mais dicas para vocês elaborarem aí com muita perfeição, com muita clareza e de forma objetiva, uma petição de recurso especial extraordinário que com certeza será admitida e levará a sua tese de mérito para essas cortes superiores. Até mais, curte, compartilhe, nos acompanhe aí nas redes sociais.